Bom dia, quinto ano. Hoje nós vamos ter nossa primeira oficina de língua portuguesa, certo? Onde vocês vão ter a explicação sobre qual é o gênero de vocês e o tema, né? Vocês já viram no vídeo que eu enviei no grupo que o tema da oficina desse ano é o lugar onde vivo e cada turma vai ter o seu gênero para a produção, certo? No caso do quinto ano, o gênero é o poema, então a turma do quinto ano vai ter que produzir poemas dentro do tema. Por isso que desde a aula passada eu já venho introduzindo a vocês a produção de poemas, né? Pedi um pequeno com 4 versos. Então foi tudo por conta disso, certo? Então a gente vai entender mais um pouquinho sobre o poema. Nós temos aqui o banner da Olimpíada, né? Da 7ª edição, com o tema, tá? E nós temos aqui o que é um poema. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por vários versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Então, tem os tipos de versos e tem os tipos de poema. Versos regulares são os que têm o mesmo tamanho e rimam. Os brancos são os que têm o mesmo tamanho, mas não rimam. E os livres são os que não têm o mesmo tamanho e não rimam. Narrativo é aquele poema em que o autor está narrando, contando algo. Dramático é aquele em que existe uma coisa mais teatral, mais enfeitada. E o lírico é aquele em que apresenta os sentimentos e as emoções do autor. E ele fala sempre nos pronomes e verbos na primeira pessoa. Usa muito o eu, né? Tem muito esse cuidado. Narrar já está falando, contar. Então é onde ele conta algo, onde o autor conta, tá bom? Estrofes, né? Os versos eles se classificam, os poemas, as estrofes se classificam de acordo com os tamanhos, a quantidade de versos. Então a gente pode ver a tabela que vai até o 10. Poemas que têm estrofes com mais de 10 versos são poemas chamados de irregulares, tá bom? Então, dependendo do tamanho, da quantidade de versos, tem a classificação do poema, tá bom? Das estrofes. Aqui nós temos um exemplo de poema com versos regulares, que eu vou pedir para vocês darem uma pausa e fazerem a leitura, tá bom? É o Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. É um poema com versos regulares. A gente pode ver que os versos têm as estrofes têm a mesma quantidade de versos, eles rimam, certo? Então, eu quero que vocês façam a parada do vídeo, pausem e façam a leitura desse poema, tá bom? Tem dúvida sobre o que é verso regular? Vai voltar no vídeo e vai ver lá o que é verso regular, que é aquele que tem o mesmo tamanho e rimam. Aqui são versos livres e brancos. É o poema chamado Esperança, de Mário Quintana. E os versos livres e brancos são aqueles que não precisam obrigatoriamente ter o mesmo tamanho e também não precisam rimar. Possa ser que no meio desse poema tenha rima, possa ser que no meio do poema os versos tenham o mesmo tamanho, mas não é obrigatório que eles sigam um padrão, tá certo? Eles são livres, como já vem dizendo, e brancos, tá? Então eles não precisam seguir um mesmo padrão. Façam a mesma coisa, pausem o vídeo e façam a leitura desse poema. Cada poema ele vai ter um exemplo aqui no vídeo, tá ok? Então aqui versos livres e brancos. Por último, nós temos aqui um exemplo de poema com rima, né? Que é o poema Amor é Fogo, que é Arte Sem Se Ver, de Luiz Vaz de Camões. É um poema muito famoso, que eu também quero que pausem e façam a leitura, tá certo? O último é esse, de Clarice Lispector, O Sonho, que é um exemplo de poema sem rima, tá? Pausem e leiam os poemas com atenção e com cuidado. Essa foi a nossa primeira oficina de introdução sobre a nossa Olimpíada.